tem uma questão de julgamento ainda dentro da classe médica muito grande, assim. Por mais que o empreendedor médico muitas vezes entenda, caraca, eu vou abrir mão aqui do que eu tô construindo de carreira, eu acho que é o contrário. É você ter o conforto de que, eventualmente, se aquilo não funcionar, você tem para onde voltar relativamente rápido, né? É claro que quando você interrompe uma trilha de crescimento numa carreira, você sempre vai voltar alguns passos atrás. Mas mesmo assim, acho que na medicina, ela ainda é bem benevolente com quem se especializou, com quem, enfim, já seguiu algum caminho ali. Cara, a gente consegue dar plantão e monetizar de uma forma muito rápida, né? Então, acho que isso é muito positivo, assim. Tem muita coisa do julgamento sem tentar entender exatamente o que aquele cara tá fazendo eventualmente, que é algo que pode ser bacana, que pode ser diferente, etc. E o empreendedorismo é sobre incerteza, né? Então, ninguém tem uma resposta clara. A chance de dar errado cara, provavelmente muito maior do que a chance de dar certo. Então, saber lidar um pouco com esse jogo psicológico é algo fundamental para quem quer empreender. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico, formado pela Universidade de São Paulo, à frente agora da MBS, a nossa escola de negócios para quem é médico, profissional da área da saúde, para ajudar nessa tomada de decisão, para quem está começando a empreender no mercado de saúde, tem dificuldade ou interesse em entender como tomar melhores decisões para estruturação e criação de negócios na área médica. E o intuito desse podcast é trazer pessoas que já atingiram resultados significativos nas suas carreiras, como médicos, como profissionais da área da saúde, que conquistaram aí posições de liderança, criaram empresas e soluções interessantes para o nosso mercado, para contar um pouco da história deles, da trajetória e conseguir compartilhar um pouquinho com vocês os aprendizados, caminhos, alguns erros que talvez a maior parte dos empreendedores vão acabar cometendo. A gente costuma dizer que é mais barato aprender com os erros dos outros. Então, um dos objetivos que eu tenho nesse podcast é trazer ensinamentos, aprendizados, para que vocês não cometam os mesmos erros que que outros empreendedores já cometemos, justamente como uma forma aí de facilitar um pouco esse caminho, que não é fácil, mas não precisa ser também tão difícil e você não precisa fazer isso 100% sozinho, como muitos empreendedores acabam ficando desassistidos nessa jornada. Então, queria agradecer, Bruno, por topar. Eu que agradeço. Participar do nosso podcast aqui. Para mim é uma honra ter você aqui como inspiração. Eu tenho certeza que você inspira não só a mim, mas a muitos outros jovens empreendedores aí da área médica, médicos que querem começar negócios. Você criou... A gente vai falar um pouquinho dessa jornada, tá? Mas você criou uma empresa e uma solução que está na mão de muitos médicos. Então, é incrível poder estar aqui junto com alguém que, enfim, idealizou e fez parte de tudo isso. Então, primeiro, obrigado por topar. E queria pedir para você se apresentar um pouco para a galera, falar um pouquinho de você. Não, legal. Pô, eu dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você, Cauê. Tenho uma mega admiração aí pelo trabalho que você já fez e tô super empolgado com essa nova fase aí do MBS. Acho que tem um valor gigantesco para a comunidade médica como um todo. Eu que sou médico e empreendedor, acabei não tendo uma oportunidade de algo pensado mais na linha de como construir um negócio, uma startup, como empreender com um viés um pouco mais da medicina, com referências e tudo mais. Eu vou até contar que eu passei por um programa de aceleração, mas não tinha um viés médico, pelo contrário. Então, acho que no fim do dia, achei um trabalho muito, muito importante, né? E tem uma coisa legal, acho que você falou e que fica muito na minha cabeça quando eu penso em aprendizado, assim. Eu sempre fui um cara que gostou muito de aprender. Não só, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de entender os conceitos e aprender através de leitura, mas eu gosto muito de trocar ideia com quem já fez. Esse é um negócio que me ajudou muito assim, na vida, tanto na vida médica como na vida como empreendedor. E a gente estava conversando antes de começar aqui a gravar, que eu tenho uma visão muito clara de que tem a pessoa que consegue transmitir o conhecimento dela pela vivência. E aí eu acho que papos como esse, podcasts, etc., acabam sendo muito ricos para quem está do outro lado e quer ouvir um pouco a perspectiva do Bruno sobre determinados assuntos. E tem o lado teórico, né? Assim, e tanto na medicina quanto no empreendedorismo, você aprende muito mais na prática do que na teoria. Isso ninguém tem dúvida, né? Então, acho que a teoria ela é importante para embasar, mas a prática sempre vence. Cara, eu sou de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, sou médico de formação, me formei na UF, na Federal Fluminense, em Niterói também, fiz residência de clínica médica e
queria ser cardiologista. Eu tenho na família o meu tio, que é irmão do meu pai, que é meu padrinho. Ele é cardiologista, ele é professor da UF, da faculdade que eu estudei. Enfim, super referência na cardiologia no Brasil. E eu fui o único da linhagem depois do meu pai e do meu tio que fez medicina, né? Minha irmã não fez medicina, meus primos não fizeram medicina, só eu fiz medicina. E foi interessante porque, no final das contas, eu parei na medicina meio que... Vou dizer que por acaso, mas foi uma escolha meio... botei só em uma universidade para fazer o curso de medicina. Isso porque meu pai ele é da Fiocruz, ele é engenheiro, mas ele trabalha na Fiocruz há muitos anos e ele é um dos caras que liderou vários projetos de construção de prédio para pesquisa científica, então construção de hospital, enfim, todos esses departamentos de inovação e ciência propriamente dito. Então, desde pequeno, eu tive muito convívio no ambiente, frequentando a Fiocruz e na referência do meu pai e pelas histórias que ele contava dos pesquisadores que ele convivia com esse mundo da ciência. Assim, isso foi algo que sempre me fascinou muito. Então, na minha cabeça, eu tinha uma ideia de que, quando eu crescesse, eu queria ser pesquisador também. Acho que tinha uma referência forte dentro disso. E quando eu fui fazer vestibular, eu botei... eu ia fazer biotecnologia, na verdade, não ia fazer medicina. E aí um dos amigos do meu pai, que é um grande pesquisador, ele é médico de formação e ele comentou com meu pai estava conversando com ele, e ele falou assim, fala para o Bruno colocar pelo menos medicina em uma, porque se ele passar em medicina, sendo médico, ele vai poder abrir o leque tanto para ser pesquisador, quanto para, eventualmente, se ele gostar da assistência, exercer a medicina no seu modelo mais tradicional. Nossa, nesse ponto eu já queria entrar numa discussão, Bruno. Eu já vou deixar você terminar essa parte, mas um ponto até que a gente já discutiu aqui nos bastidores, e eu acho importante para a galera que está assistindo, é que às vezes a gente não tem uma clareza muito grande na medicina dos caminhos que são possíveis quando a gente entra na medicina. Muitas pessoas que acompanham a gente, talvez a galera mais jovem que está na faculdade ainda, eles têm a visão de que a medicina ela tem dois caminhos, né? Que ou você vai para pesquisa ou você vai para assistência. E às vezes nem pesquisa é considerada quando a gente entra na faculdade de medicina. Pois é. Você não tinha essa visão, por exemplo, quando você entrou? Não tinha, e foi interessante que ele falou isso, vai abrir pelo menos essas possibilidades, mas na verdade abriu várias outras, né? Tanto que eu fui empreender com tecnologia, que não era nenhuma dessas, mas que, se você for pensar no limite ali, né, o empreendedor, o médico, o pesquisador, né, a gente já teve essa conversa, eles têm características muito comuns ali, que passam, principalmente do ponto de vista de ter muita curiosidade, querer resolver problemas complexos, ter muito método, né, para determinadas situações. Então, acho que tem coisas que são características desenvolvidas ao longo do período que podem facilitar um caminho ou outro. Mas, em geral, infelizmente, a forma como o modelo educacional ele é estruturado, e aí, óbvio, não dá para a gente julgar isso de uma maneira superficial, ele limita bastante a gente a, muitas vezes, abrir o nosso campo de visão. Então, eu acabei me inscrevendo em todas as outras faculdades na área de ou biomedicina ou biotecnologia, em algumas delas. E aí, na UF, que era a universidade que era da minha cidade, eu falei, vou botar medicina. E aí passei em todas, inclusive na medicina na UF. Meu tio, nessa época, que era cardiologista, né? Enfim, ficou super feliz, falou, vai fazer medicina, vai ser meu sucessor, aquela história toda clássica de carreira familiar médica. E no final das contas, entrei na faculdade e foi realmente assim, uma coisa muito incrível, porque eu entrei na faculdade e entrei com essa cabeça que eu queria ser pesquisador, então comecei a fazer iniciação científica desde o primeiro período. Eu fiz todos os períodos de iniciação científica com o professor Evandro Tinoco Mesquita e com meu tio depois lá dentro também. Só que no meio do caminho eu comecei a perceber que a coisa que eu mais gostava da medicina e que eu era muito bom efetivamente era relação médico-paciente. Era entender a dor do paciente, cruzar, obviamente, com os skills técnicos para fazer o diagnóstico e a conduta, mas principalmente conseguir convencer ele em fazer uma boa aderência ao tratamento, conseguir comunicar bem as questões relacionadas à família, conseguir comunicar com outros colegas e alinhar a equipe multidisciplinar. Então, eu era bom em relação. E isso foi muito positivo, porque no final das contas, quando eu segui para o caminho do empreendedorismo, ter esse skill de relacionamento foi muito importante para mim em várias situações. Fosse na gestão
do meu time, fosse conseguir conectar com outros stakeholders, fosse conseguir eventualmente apresentar um negócio para um investidor. Então, isso tudo acabou caminhando junto. Então, entrei na faculdade, comecei a cursar, fazendo iniciação científica, desenvolvendo, ganhando gosto para seguir realmente na assistência, já pensando em ser cardiologista, realmente trabalhar com meu tio. Cheguei a fazer estágio fora do Brasil, etc. Só que ao longo dessa jornada da Faculdade de Medicina, as coisas elas não vão sempre acontecendo como a gente espera, né? E aí eu acho que o grande mérito, olhando para trás, né, enfim, que eu acabei tendo nesse processo foi estar sempre aberto a coisas diferentes. Acho que isso foi a coisa que mais me abasteceu em conseguir chegar no lugar que eu cheguei hoje, que foi, cara, tinha alguma coisa nova, eu não criava nenhum tipo de preconceito ou achava que, no final das contas, era uma perda de tempo, assim, que eu deveria estar naquela trilha, naquela clássica, quase aquele modelo de manada que muitas vezes a gente vê na medicina, que você vai fazendo só o que o seu veterano falou para você fazer. E aí eu dei muita sorte, né? Enfim, aqueles encontros mágicos de cair na turma dos meus dois sócios, dois caras que acabaram virando meus sócios. E um deles, o Pedro, né? Assim, que eram médicos também. Que eram médicos, se tornaram médicos também, fizeram residência também. Um deles, o Pedro, ele no último ano de faculdade ali, enfim, ele começou a ficar muito incomodado, porque ele era monitor de semiologia médica, e ele via que os alunos do 5º período, ele lá no 10º período, 11º, os alunos iam para a beira-leito com um monte de papel, caderno, livro e etc. E ele sempre foi um cara muito pragmático, muito organizado, etc. Ele começou a ficar incomodado com aquilo e falou assim, cara, não é possível que o paciente, coitado, no hospital universitário lá está recebendo 1 milhão de visitas por dia, de gente examinando ele, incomodando, coletando de novo a anamnese, e esses alunos estão levando papel e botando e apoiando e bagunçando as coisas do paciente. E aí, ele era um cara que gostava de tecnologia, ele tinha, na época, você está falando de 2011, 2012, iPhone 3, 4, ele tinha um iPhone 3 ou 4, enfim. Começou a reparar que tinha aplicativos de medicina, principalmente na App Store americana, não tinha muitos na App Store brasileira. E ele pensou, cara, talvez tenha uma forma de eu colocar o que está na monitoria para que esses alunos não fiquem incomodando o paciente dentro do smartphone, né? Só para te dar um dado aqui, em 2012, essa época que a gente está falando, que foi quando começou a nascer a PebMed, a minha empresa, 15% da população tinha smartphone no Brasil, tá? Então, guarda esse número que ele é importante. E aí, no final das contas, ele começou a correr atrás, um cara muito curioso, pesquisou na internet, falou, cara, vou montar aqui um e-book digital, chegou para os alunos da monitoria dele e falou, tá aqui o app, pode baixar, gratuito, tinha 70 alunos na monitoria, 70, 90, enfim. E aí, só que depois de um mês, assim, tinha, sei lá, 200 downloads. Tinha um número maior de downloads do que de alunos. E ele não entendeu nada, falou, cara, download mais do que aluno, nem todos os alunos têm smartphone e tal. Aí ele falou, cara, vou ver se os alunos já baixaram. Todo mundo já baixou e tal. Ele falou, vou fechar esse app, vou deixar cobrando. Vou ver o que acontece. Ele botou lá, sei lá, $1. Na época a App Store cobrava em dólar, botou $1, continuaram baixando. Aí eu falei, cara, tá baixando. Aí aumentou para $2, continuaram baixando. Aí falou, pô, tem alguma coisa aqui, né? Assim, eu brinco que ele fala, descobriu uma demanda reprimida de mercado. Na verdade, ele pensou assim, dá para ganhar dinheiro vendendo app. Foi o que ele pensou na época. E aí ele me chamou, eu era muito amigo dele, a gente se conheceu na faculdade e a gente criou uma dupla com muita sinergia, a gente fazia todos os trabalhos juntos, a gente fazia pesquisa junto desde o início, a gente tinha ido fazer estágio fora, tinha escrito vários artigos juntos, já tinha escrito livro junto também, publicado. Falou, cara, Bruno, vamos fazer app. Descobri um negócio aqui que a gente pode começar a fazer app e ganhar dinheiro e ajudar as pessoas, enfim. E aí a gente chamou o nosso terceiro sócio, que é o Eduardo, o nome até PebMed vem de Pedro, Eduardo e Bruno, que era o nosso terceiro colega de turma, o nosso outro colega de turma, que era o cara dos resumos da Faculdade de Medicina da UF. A gente falou, cara, vamos falar com o Eduardo, a gente Aquele cara que coloca os resumos no Drive lá. Colocava no Drive e ia para Xerox, ele fazia em PDF, a gente chegava até, expulsava ele de sala, assim, 2 dias antes da prova, a gente via ele na aula e falava assim, Eduardo, vai para casa terminar o resumo, porque todo mundo dependia do resumo do Eduardo para estudar. Sempre tem esses caras na faculdade. E aí falou, cara, vamos chamar o Edu, a gente começa a pegar os resumos dele, empacota, bota no app. Então o Edu fazia o conteúdo, o Pedro fazia o empacotamento e eu cuidava da parte do marketing, do negócio, do financeiro e pensar qual era o próximo, para onde a gente ia ali, a gente pensava isso junto e tal. Então foi uma coisa meio, a gente estava falando antes do termo serendipidade, né? Enfim, que
que é uma tradução meio ruim para português, serendipity, né? Na verdade, esse é um termo em inglês que fala basicamente, né, desses encontros ao acaso de pessoas em situações e momentos que levam a grandes feitos. E eu acho que foi um pouco isso, assim, né? Então, se eu não tivesse, por exemplo, nunca me inscrito na faculdade de medicina e não tivesse sido na UF, por exemplo, se eu tivesse botado na UFRJ em vez da UF, e na UF tivesse botado biotecnologia, eu não teria encontrado o Pedro e o Edu. Se a gente não tivesse caído na mesma turma, se o Edu não tivesse um skill diferente de mim, diferente do Pedro, se eu não tivesse um skill diferente deles, e a gente talvez não tivesse começado a fazer algo junto e que desse certo. E aí eu falei, né, que eu acho que o meu mérito foi estar aberto a isso, porque isso era o último ano de faculdade, a gente começou a fazer aplicativo então em 2012 e, cara, era uma época muito difícil, né? Você que fez residência sabe disso, enfim, quem tá assistindo a gente fez residência sabe, porque é um ano muito tenso, você está se formando, tem muitas questões relacionadas à formatura em si, e você também está estudando para a prova de residência, né? E o aluno de medicina, infelizmente, ele em muitos momentos se vê com a obrigação de que ele tem que passar na residência logo, né, de primeira. Ele tem que emendar uma coisa com a outra, sabe? Assim, como se fosse um fracasso de alguma forma ele não emendar. Quando eles são todos muito novos e estão descobrindo muita coisa na vida. Eu vejo que isso tem mudado um pouco. Viu? Pois é, eu também tenho percebido isso, né? Mas na época que eu fiz ainda era muito. Não sei se na época que você fez também devia ser ainda um pouco... Eu optei por não fazer residência, inclusive. Eu acabei seguindo o caminho verdade. No final da... Isso, você acabou não optando, né? Mas no final das contas, assim, isso tem mudado... Exato. Mas eu vejo, assim, até pra mim, que foi em 2020 isso, não é uma decisão tão simples. Tão assim, não vou fazer residência. Porque a pressão é muito grande. Mais você que veio de uma escola super tradicional, isso no final das contas é quase um marco... de fracasso, de alguma forma você não fazer, né? Mas, cara, a gente tem vários exemplos incríveis, você, o Vander, enfim, e outros tantos que optaram por não emendar na residência. E então a gente estava numa época super complexa, assim, porque estudando para a prova e começando a lançar aplicativo. E a coisa mais fácil que tinha naquele momento, assim, e em vários momentos eu pensei nisso, tá? Assim, até para não parecer uma coisa assim, Bruno estava iluminado, o Pedro e o Edu também não. Cara, vários momentos a gente pensou assim, putz, para desse negócio de fazer aplicativo, isso aqui é um hobby, né? Por que eu vou ficar fazendo app se a minha carreira é médica? Mas a gente persistiu e foi muito legal, porque a gente entrou na residência, cada um fazia residência no hospital. E aí de 2012, né, que foi o ano que a gente começou a fazer app, no último ano, até 2015, que foram os 2 anos de clínica médica que a gente fez residência, a gente ficou desenvolvendo aplicativo meio como um side business, assim. Então era fim de semana, feriado, quando dava. Então a gente, cara, chegou a ter 25 apps ao mesmo tempo no ar. E eu acho que isso é um ponto legal, Bruno, da gente explorar, porque às vezes a gente tem a visão de para você começar a empreender, você tem que largar tudo e focar full time no seu negócio. E muitas vezes o negócio, às vezes só deu certo porque vocês foram justamente capazes de fazer isso em paralelo com a vida como vocês estavam. E no final a gente acabou amadurecendo, né? Assim, acho que teve... se a gente tivesse largado tudo ali em 2013, né? Assim, então no final de 2012, início de 2013, né? Enfim, quando a gente terminou a faculdade, eu tenho certeza que não teria dado tão certo, porque não só a gente talvez não tinha a maturidade para aguentar talvez as fases necessárias dentro disso, a gente não tinha exploração do mercado suficiente e o mercado não estava pronto o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Né? A gente passou de 2012 até 2015 fazendo vários apps diferentes e cada app era como se fosse um MVP. Eu brinco. A gente testou muita coisa, a gente aprendeu muito. Só para o pessoal que acompanha, às vezes não está familiarizado, esse é um termo que a gente usa para basicamente uma primeira versão, né, de uma ideia que a gente tem para validar se aquilo realmente tem demanda de mercado. Né? Um produto mínimo viável em português, basicamente. Exatamente, um produto mínimo viável. Então, cara, a gente fazia um app de eletrocardiograma, fazia um app de risco cirúrgico, app de terapia intensiva, condutas em terapia intensiva, condutas na pediatria, atlas de anatomia. A gente ia fazendo, cara, vários apps e a gente ia descobrindo assim, cara, esse aqui tá vendendo bem, as pessoas querem usar, esse aqui, cara, ninguém quer usar, não quer pagar, mas de graça as pessoas querem, esse aqui nem de graça, tinha esses apps, inclusive. Então a gente começou a entender que daqueles 25 ali, o que era melhor, o que era pior, o que as pessoas queriam mais, o que elas queriam menos. E a gente também foi ganhando maturidade de entender que assim, pô, tem um outro caminho. Cara, a gente está falando de 2013, 2014, é uma época que não tinha tantos empreendedores de tecnologia e medicina, né? Assim, então, cara, essa geração que tem aí de galera que fez Conexa, BIP, iClinic, outras empresas, Memed, etc., uma geração que veio depois, veio a partir de... Né, começou até ali, mas assim, deu uma esbarrada e começou mesmo a partir de 2015, 2016. 2012, 2013, 2014 não tinha muita referência.
E aí, por acaso, a gente foi participar de um evento e conheceu um cara que virou um mentor pra gente. E era um cara fora da medicina, e isso foi muito importante, porque acho que, além da gente ter essa capacidade de olhar coisas fora do óbvio, a gente também se começou a conhecer pessoas fora da medicina. Assim, acho que a gente, enquanto médico, acaba ficando preso muito ao nosso grupo em si. E aí esse cara estimulou muito a gente com uma provocação que era: vocês fizeram 20 e poucos produtos, estão fazendo isso em paralelo com a medicina, mas, cara, se vocês dedicassem energia a partir de agora do que vocês aprenderam, o quanto isso não vai crescer efetivamente. E aí ele provocou a gente para tirar um ano sabático da medicina assistencial e ir para um programa de aceleração, que foi em 2015. E foi muito interessante porque a gente terminou a residência clínica, eu ia fazer residência de cardio, ia seguir aquela história que eu contei de trabalhar com meu tio. Sim. E aí eu tive que falar pro meu tio que eu não ia fazer residência de cardio, que eu ia tirar aquele ano para fazer programa de aceleração, né? Assim, um negócio totalmente... As pessoas não... Hoje em dia, se falar para as pessoas, elas não vão entender, né? Imagina em 2015. E aí eu lembro até que eu escolhi o dia do meu noivado, né? Assim, a gente tinha um almoço de noivado, eu e minha esposa, minha futura esposa na época. Eu falei, eu vou contar nesse dia que ele não vai poder brigar comigo, né? No dia do almoço de noivado. E aí, cara, fomos pro programa de aceleração e aí foi muito transformador. Só um parênteses, nessa época vocês já estavam faturando alguma coisa com a empresa? Já, e eu acho que isso foi uma coisa importante, Cauê, de verdade, porque acho que durante a faculdade de medicina, o aluno de medicina, ele em geral não tem estágio remunerado, né? Assim, é um clássico da medicina, né? E diferente de outras áreas, eu tinha amigos que estavam fazendo engenharia, por exemplo, que tinham um estágio que eles estavam ganhando super bem e eles se formavam bem mais rápidos e começavam a ganhar bem. Então, quando eu me formei, eu como um bom recém-formado, fui dar plantão para ganhar dinheiro, né? E é muito tentador. Então, quando a gente começou a fazer app, desde o início o app a gente vendia. O que era uma forma da gente validar que as pessoas realmente queriam aquilo. Isso é algo muito importante. Quando você quer validar se um produto realmente entrega valor para as pessoas, se elas estão dispostas a pagar por esse produto. Isso é algo que todo empreendedor tem que ter na cabeça. Eu costumo dizer que o único jeito de você saber se o cliente vai pagar é ele pagando de verdade. Né? Exato. E então a gente conseguiu validar, mas também porque a gente conseguiu se remunerar e isso deixou a gente empolgado com a parada. Então imagina que a gente estava na residência, lá ganhando bolsa de residente, que devia ser R$2.500, algo assim. Cara, 60 horas, puxado e tal. Mas a gente estava fazendo app ali e complementava pra caramba a renda. Então foi bem interessante. Você tem ideia assim de tamanho que vocês tinham na época? Cara, na época a gente devia tirar cada um, sei lá, uns 5 mil por mês. E aí 5 mil por mês, um faturamento de 15 mil ali, só vocês três, não tinha só custo 5 muito... a 10 mil, não tinha muito... o custo era basicamente as coisas que a gente tinha que pagar, tipo, pro app estar no ar, ou etc. Um pouquinho de impulsionamento e etc. Mas nada muito alto. Que era muito bom, com certeza, porque a gente, né, tava ali dobrando, mas... E a gente volta para aquele ponto de ser enxuto, né? Que é uma discussão que a gente sempre tem com os empreendedores. Total. Que vocês fizeram muito bem. E um ponto que eu... acho que a gente vai voltar depois para a parte do seu tio, que eu quero saber como é que terminou essa história. Mas tem um cara que é meio polêmico, mas eu acho interessante o que ele fala, que é o Peter Thiel. Ele tem uma frase naquele livro de 0 a 1 que ele fala sobre o runway, né? O tempo que você tem de vida depois de uma rodada de investimento, quando você capta ali, que ele é proporcional ao número de vezes de pivotagem que você pode dar até acabar o caixa. Então ele fala assim, seu runway é basicamente o número de pivotagens que você consegue fazer até encontrar o seu modelo de negócio. E se vocês reduzem muito, que nem você falou, né? Talvez só deu certo porque vocês não foram atrás de um crescimento tão rápido em início, porque esses poderiam dar um tiro errado. A gente estava experimentando. Essa fase foi uma fase da gente experimentar o que era ser empreendedor. E aí foi muito importante que você falou de, tipo, não foi de cara. E se tivesse sido de cara, eu acho que a gente tinha desistido, sabe? Mas também foi ao mesmo tempo assim, ele foi ganhando corpo durante 2 anos ali da residência, que a gente falou assim, pô, isso aqui dá para fazer um negócio interessante. Tanto que quando o cara convenceu, já chegou esse mentor com muito esse olhar, assim, falou assim, ó, vocês já fizeram aqui durante 2 anos várias coisas. Agora é tentar jogar uma outra liga. E foi realmente isso. Senão a gente estaria fazendo app dessa forma até hoje, talvez. Assim, ia ser um side business nosso, sabe? E aí fomos para o acelerador e foi muito transformador, porque a 21.212 tinha características ali similares até, cara, ao Y Combinator, assim, de modelo e etc. E quando a gente chegou lá, cara, tinha um mundo novo a se descobrir de como criar negócios, sabe? Então a gente começou a ter realmente muita aula de método, de aplicação de forma correta
do passo a passo para você entender o produto, desenvolver um modelo de negócios, criar algo escalável, entender se você precisa de investidor ou não e tudo mais. Foi a especialização que vocês fizeram em negócio. Foi a especialização em negócio, exatamente. Que é algo comum na fala dos empreendedores. Falei ontem com o Vander, ele também fez o mesmo caminho, foi para a IBMEC fazer. Porque é isso, a gente na medicina, gente é preparado para ser um bom assistente, às vezes um pouco em pesquisa, mas nada de negócios, né? E se você vai despreparado, às vezes você pode quebrar a cara. E aí eu tinha aula de tudo, sei lá, de finanças, de legal, né, e etc. E foi uma escola pra gente, e muita gente pergunta até assim, valeu a pena, porque esse modelo de aceleradora, para quem está conhecendo agora, basicamente eles ficam com um percentual da sua empresa em troca desse aporte de conhecimento e eventualmente de algum dinheiro, né? Como a gente tinha caixa, a gente chegou lá e falou assim, cara, a gente vai abrir mão total de salário, agora a gente não tem mais salário, vamos focar aqui no negócio. O nosso salário vai ser dar plantão, a gente dava plantão, então falou, cara, vamos viver do dinheiro de plantão, vamos aportar todo o dinheiro na empresa para ela crescer agora efetivamente e vamos abrir mão desse dinheiro investido para poder diminuir o equity no final. E valeu muito a pena, porque, cara, abriu nossa cabeça assim, em 100 possibilidades que a gente não entendia, sabe? A primeira coisa que os caras falaram era, por que você tem 20 e poucos produtos? É muito difícil administrar 20 e poucos produtos, vamos ter um produto matador. E assim, vamos começar a estudar esse usuário. A gente nunca tinha coletado dado de usuário para saber exatamente quem era, nunca tinha entrevistado nenhum usuário. A gente, no final das contas, era o usuário meio quem estava criando, sabe? E aí a gente começou a fazer um plano ali de 100 dias muito agressivo para criar um produto novo, que originalmente iria se chamar App One, mas acabou se chamando Whitebook, né? Então a gente lançou o Whitebook em 2015, mudamos o modelo de negócio, e aí eu tinha falado lá aquele dado para você que em 2012 mais ou menos 15% da população tinha smartphone, em 2016, né? Então a gente lançou em segundo semestre de 2015, então o Whitebook rampou muito de 15 para 16. A gente teve 10 mil assinantes assim, cara, no início de 16. 65% mais ou menos da população tinha smartphone. Então o mercado tinha amadurecido também nesse período. Então as pessoas tinham smartphone fazia parte da vida delas. Quadruplicou o número de... Então as pessoas sabiam o que era e já usavam na prática. Se a gente tivesse lançado o Whitebook em 2012 ou 2013, talvez a gente não tivesse conseguido crescer. A gente teve que passar por esse processo. E às vezes, olhando para trás, parece tudo muito encaixadinho, né? E a forma como eu estou contando a história, ela é encaixadinha, porque como eu olho... Mas não foi, né? Assim, era muita incerteza, muita dúvida. Em vários momentos a gente pensou, cara, por que eu não volto para o modelo tradicional, assistencial da medicina? E isso era uma vantagem, no final das contas, era uma vantagem positiva que eu sentia, principalmente vendo os outros amigos empreendedores... Que não eram médicos. Que não eram médicos de aceleradora. Você faz essa comparação, né? Pra gente, você tem um... Você consegue olhar que o cara fala assim, putz, eu tenho um paraquedas aqui que talvez esse cara realmente não tenha, assim. Tinha até uma brincadeira lá na 21 que a gente, médico, né, chegava cedo, né? A gente acabava de sair da residência, então a gente chegava na aceleradora, sei lá, 7h30 da manhã, para passar visita no paciente. Então a gente chegava para trabalhar cedo, só tava a gente e a dona Cida na época. E aí os caras começavam a chegar 10 horas da manhã, etc. E aí, obviamente, dava 7 horas da noite, a gente já tava, cansadão, né? 12 horas ali de plantão, trabalhando o dia todo. E os caras ficavam até 11 horas, e aí na hora que a gente ia embora, eles falavam assim, a turma da PebMed tá desestimulada, tá indo embora cedo, né? E aí eu sempre brincava assim, pessoal, só lembrando que se tudo é errado, eu tenho meu paraquedas aqui, então só dar boa noite para vocês. Mas no final das contas, acho que isso é algo, por mais que o empreendedor médico muitas vezes entenda, caraca, eu vou abrir mão aqui do que eu estou construindo de carreira, eu acho que é o contrário, você ter o conforto de que eventualmente, se aquilo não funcionar, você tem para onde voltar relativamente rápido, né? É claro que quando você interrompe uma trilha de crescimento numa carreira, você sempre vai voltar alguns passos atrás. Mas mesmo assim, acho que na medicina, ela ainda é bem benevolente com quem se especializou, com quem, enfim, já seguiu algum caminho ali em si. Eu já peguei muitos médicos que fizeram caminhos, mesmo depois, fizeram várias especialidades, acabaram decidindo o caminho depois. Eu vejo até meio que nesse sentido. Assim, isso foi até um dilema para mim, porque eu passei por esse momento e tive que fazer toda essa análise, assim, será que realmente eu parar agora e não ir para a residência direto vai ser um problema para minha vida no médio e longo prazo? E eu acho que é um pouco disso, assim, você tem que pensar... Pelo menos eu olhei, né? Eu vejo muitos empreendedores que não têm a mesma sorte que eu tenho de ser médico. Porque se tudo der errado no fim do dia, você vai ter que estudar para passar numa residência ou voltar e pegar plantão. Mas, felizmente, é um mercado que ainda
tem espaço para o E médico. até essa coisa de salário, né? Assim, cara, o modus operandi da maior parte dos empreendedores de startup é não ter salário durante um tempo. Tanto que vários deles acabam indo com colchão e tal. Até pelo menos o negócio começar a ter um retorno financeiro, sabe? Cara, a gente consegue dar plantão e monetizar de uma forma muito rápida, né? Então, acho que isso é muito positivo, assim. O que eu acho que é mais doloroso, assim, na medicina, né? É essa coisa de você ter uma sensação de que talvez você está abrindo mão de alguma coisa, o que é falso, é o que a gente está discutindo aqui, ela não é 100% verdadeira. E o segundo ponto, eu acho que é um pouco do julgamento. Assim, a medicina ainda é uma profissão muito tradicional em vários sentidos. E nem sempre as pessoas olham com bons olhos quando você traz... Toma um caminho diferente. É claro que assim, as histórias bonitas que dão certo, etc. Então pega a minha história, né, cara, enfim, do Wander, que você citou. Pô, as pessoas vão achar o máximo e vão falar assim, putz, queria ser que nem você, eu queria ter feito o que você fez, etc. Mas durante o processo ele é muito doloroso e é muito solitário, assim, sabe? Então, acho que tem uma questão de julgamento ainda dentro da classe médica muito grande, assim. Eu acho que quem está vivendo isso mais intensamente agora são os médicos que são creators, né? Então, tem a coisa da creators economy que está crescendo muito no mundo e que no Brasil tem um impacto brutal, né? Enfim, são os novos empreendedores que estão surgindo. Então, acho que tem muita coisa do julgamento sem tentar entender exatamente o que aquele cara está fazendo eventualmente, que é algo que pode ser bacana, que pode ser diferente, etc. E o empreendedorismo é sobre incerteza, né? Então, ninguém tem uma resposta clara. A chance de dar errado cara, provavelmente muito maior do que a chance de dar certo. Então, saber lidar um pouco com esse jogo psicológico é algo fundamental para quem quer empreender. E aí, depois que lançamos o Whitebook em 2015, a empresa começou a crescer muito acelerado. Mas até, Bruno, antes disso, você tinha falado que... Eu queria só pegar aquele gancho da história que você contou, porque a gente parou na hora que você ia falar com o seu tio. Quero saber como é que a gente acabou essa história. Eu falei com o meu tio e aí eu usei a estratégia de falar do dia do noivado. E aí falei meio rápido, assim... Cara, mas foi interessante porque ele reagiu melhor do que eu esperava. Ele falou, cara, se você acha que isso é importante e tal, e se você tem um plano para que seja 1 ano, tudo bem, você pode... Se não der certo, você faz depois. O único ponto é que eu estou até hoje, né, no sabático aí da assistência da medicina da residência. Quer dizer que deu certo. Eu fiquei dando plantão até 2018 ainda para complementar a renda e etc. A empresa já estava indo bem. Mas no final das contas eu não voltei para o modo assistencial e o meu tio é super orgulhoso, obviamente, do negócio. E eu acho que tinha também muito uma coisa das pessoas que me apoiaram na trajetória sempre confiarem muito que as minhas decisões elas eram decisões sólidas, né? Assim, não eram coisas... Podiam ter elementos de incerteza, etc. Mas eu tinha a visão muito clara de, tipo, cara, eu vou fazer assim, desse jeito. Se der errado, eu vou fazer tal coisa. Se der certo, eu vou fazer tal coisa. Então, se tivesse dado errado, na verdade, eu ia voltar, meter a cara no livro, estudar e fazer a residência de CARD e seguir minha trilha. Acho que o empreendedor tem que fazer essa ponderação do risco, né? Exato. Não é assumir o risco a todo custo, mas é entender o que está em jogo aqui. Se der errado, eu tenho um caminho. Se der certo, eu vou por esse e aí por diante. Total. E, cara, como o negócio acabou dando muito certo, a empresa cresceu pra caramba, o Whitebook virou o app médico mais usado no Brasil até hoje por médicos e estudantes de medicina. Acabou sendo muito legal, muito positivo. E aí eu fiz uma jornada de uma empresa pouco comum, muitas vezes no mundo do empreendedorismo, mas é um modelo que eu acredito muito no Brasil, a gente pode até se aprofundar, que é uma empresa sem captar investimento, né? Então, o meu negócio não teve investidor. Isso me colocou numa posição muito confortável para tomar decisão junto com meus sócios em todas as situações e me colocou numa posição muito confortável de participação equity que eu tinha da empresa no momento de venda, né? Então a empresa cresceu pra caramba e em 2020 a gente vendeu a empresa para a Afya, que é o maior grupo de educação e tecnologia médica do Brasil, onde eu virei executivo, virei diretor de produtos digitais e aí liderei uma estratégia de produtos digitais para médicos entre 2020 até setembro de 2023. Você pode falar um pouco dos valores, quanto que estava a empresa nessa época, como que foi? Cara, a empresa estava no tamanho mais ou menos de 100 pessoas e foi uma aquisição que teve tanto parte financeira quanto troca de ações também no caminho. E aí, cara, para a gente valeu muito a pena por vários motivos, obviamente a parte financeira valeu a pena, mas principalmente porque além de resolver esse elemento, a gente sabia que quem estava comprando era um grupo grande que provavelmente ia dar perpetuidade para o Whitebook, que era o que a gente tinha na cabeça principalmente. E também tinha muitas oportunidades para a gente crescer e se desenvolver lá dentro. Então eu passei 4 anos, enfim,
trabalhando na Afya como executivo, depois virei advisor deles. E foi um momento de muito aprendizado, porque a gente está falando de uma empresa, cara, com um faturamento de mais de 2 bi de real, com mais de 10 mil funcionários. Então, comecei a viver um outro lado do mundo executivo. Muito interessante, uma empresa muito grande, com controlador estrangeiro. E aí, como diretor de produtos digitais, eu participei ativamente, né, do processo de seleção e compra e depois integração de mais 11 empresas. Então, cara, a gente comprou desde prontuário eletrônico, a produtos de educação médica online, a produtos de acompanhamento de pacientes com diabetes. A gente fez um Venture Builder e montou uma prescrição digital própria. Então, foi uma jornada ali, cara, num modelo executivo muito interessante para criação de estratégia e entrega de valor para uma empresa de capital aberto. Então, é interessante que eu tô com 37 anos agora, né? E nessa minha jornada de quem queria ser pesquisador, né, eu trabalhei com pesquisa, acho que na faculdade, ali, o período que publiquei vários artigos, estava envolvido nisso. Depois fiz residência, então vivi bastante da assistência médica, tanto na residência quanto dando plantão no hospital. Comecei uma startup de tecnologia, fiz ela crescer, vendi ela, ou seja, fechei o ciclo completo do empreendedor e fui virar executivo de uma empresa gigante, de capital aberto. E aí agora estou numa fase mais de investidor, né? Então eu tenho sido investidor, anjo e advisor. Estou participando de vários conselhos de startups, estou ajudando vários empreendedores. Hoje, um pouco mais da minha missão é ajudar empreendedores a conseguirem chegar nos seus objetivos, a criar novos negócios, grandes negócios. É isso que eu tenho feito. Cara, muito bom. E aí foi onde a gente acabou se cruzando nesse caminho, né? Vocês formaram aqui uma rede muito forte no Rio de Janeiro e... bom, eu sou apaixonado por esse tema, né? Educação, acredito que no Brasil hoje, não sei como foi a sua experiência na faculdade, mas eu tenho a impressão que o modelo tradicional de ensino ele poderia ser muito melhor. E algumas coisas que a gente não ensina para o médico, ou até antes, até coisas que a gente poderia aprender até antes da jornada, lá no ensino médio, ensino fundamental, são coisas que poderiam impactar diretamente no que a gente faz na vida futura. E muitas pessoas hoje não têm a oportunidade de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Essa parte que a gente falou de se conhecer, entender o que faz sentido, a gente não para se questionar sobre isso. Sim. E aí acaba que eu vejo muitos colegas meus fazendo isso, imagino que você também tenha visto, que é seguir aquele caminho que todo mundo segue, sem questionar, e talvez daqui a 10, 20 anos ele vai lá olhar para trás e nem sabe muito bem como é que ele foi parar ali, por que ele está fazendo isso. E normalmente eu tendo a acreditar que esse é o cara que vai ficar reclamando depois da medicina. Sim. E tudo aquilo que hoje a gente tem visto no mercado, mas é porque não faz sentido talvez esse cara estar fazendo o que ele está fazendo hoje. Se alguém pudesse ter orientado esse cara antes, mostrado esse mapa da medicina que ninguém nos mostra de possibilidades de carreira, talvez ele teria tomado decisões diferentes lá atrás. Total. Mas eu acho que tem um ponto dentro disso que nunca é tarde, né, assim, para as pessoas mudarem, né? Assim, acho que tem eu vejo muita gente preocupada assim, eu já tenho isso ou aquilo, eu já fiz aquilo ou isso e agora, não vou deixar tudo para trás e mudar e eu acho que a vida ela é muito feita de ciclos, né, de coisas que você vai vivendo e vai construindo e as coisas vão acontecendo, né? Assim, eu falo rotineiramente, costumo dizer que eu quero viver pelo menos até os 100 anos, se der certo até os 110 anos. E eu tenho certeza que ao longo dessa minha vida eu vou ter várias vidas diferentes e várias jornadas diferentes, como eu acabei de exemplificar que eu acabei tendo várias jornadas diferentes na minha vida profissional até agora. E aí acho que tem um ponto talvez que a gente tem que refletir, e aí acho que tem uma coisa cultural mesmo, que o que a gente estabelece como sucesso para a nossa vida, né? Aquilo que dá satisfação para a gente, o que deixa a gente feliz e que recompensa a gente pelo aquilo que a gente está fazendo, de uma maneira que a gente veja que o sucesso ele tem vários elementos, ele não é às vezes só um elemento financeiro ou de reconhecimento de ego, de massagear o nosso próprio ego em relação às coisas que a gente faz, sabe? Então acho que tem um pouco dessa transformação de mentalidade. E acho que olhando para a medicina especificamente, ela é muito cruel dentro disso. Assim. Acho que a medicina ela tem essa característica de formato, de estrutura de carreira, onde você consegue encaixar um ponto no próximo até chegar a um determinado ponto máximo e depois se estabilizar.
Isso é muito confortável e muito bacana, assim, acho que para quem escolhe fazer medicina, mas ao mesmo tempo volta para aquele elemento que eu falei de ter julgamento e de ter muita pressão em relação a isso, sabe? Então, a consequência, no final, é você ter provavelmente vários profissionais que estão insatisfeitos com o que estão fazendo, estão reclamando. E eu costumo ficar bastante provocado quando eu vejo algum colega médico reclamando, falando da medicina em si, sendo que no final das contas o problema não é a medicina, provavelmente o problema é a pessoa. E o que eu quero dizer é que a gente tem que começar a olhar para dentro e descobrir as verdades, aquilo que a gente se satisfaz, aquilo que traz realmente impacto na nossa vida, que gera o desejo, e parar de se guiar pelo que tem ao redor para poder tomar essas decisões e mudar. A medicina ela é o que ela é, ela não vai mudar. E no fundo eu ainda acho que é a melhor profissão de todas. Eu sou um defensor da profissão médica, porque ela te dá um elemento de possibilidades gigantescas. Então, se você quiser ser assistencialista, você vai ser. Se você quiser ser professor, você vai ser. Se quiser ser pesquisador, você vai ser. Se quiser trabalhar na indústria farmacêutica, no mundo corporativo mais tradicional, você vai trabalhar. Se quer trabalhar como gestor num grupo, numa operadora de saúde, em hospitais, etc., você pode trabalhar. Se você quiser empreender criando um negócio tradicional, você pode empreender criando tradicional. Empreender com tecnologia, você pode empreender com tecnologia. E aí vai em N possibilidades. E se tem uma coisa que eu acho que é boa da faculdade de medicina, eu acho que tem muita coisa que pode se mudar. De novo, não acho que é fácil. Eu acho que é uma discussão que pode ficar superficial de falar, tipo, puta, muda isso ou aquilo. Mas acho que tem uma coisa que é boa, é que ela te ensina, cara, várias ferramentas que são muito úteis para a vida. Ela te ensina, então, capacidade de análise complexa e com profundidade. Ela te ensina a lidar com situações difíceis, com decisões rápidas. Então, tomada de decisão rápida. Ela te ensina a ter resiliência em relação às coisas, seja passando por longas horas de trabalho ou longas horas de dificuldade em relação a alguma coisa. Ela te ensina a se comunicar em situações difíceis. Então, assim, acho que... gestão de recursos, depende gestão de recursos. Cara, então, assim, acho que dentro da gama de ferramentas que ela te desenvolve, cara, você sai com certeza uma pessoa mais preparada para várias coisas na vida, sabe? Então, não é à toa que, se você reparar, Cauê, tem vários... ganhadores de prêmio Nobel que são médicos, tem vários grandes escritores que são médicos, tem vários artistas que são médicos, tem vários empreendedores até fora da medicina que são médicos. Exatamente, porque eu acho que isso tem muito a ver com a característica que a pessoa que escolhe fazer medicina tem, já por base, mas também um pouco desse molde que a profissão médica acaba te dando em si. O que não dá é ficar parado lá sofrendo, achando que a minha especialidade é ruim, ninguém me valoriza, cada vez eu ganho menos, etc. E o que eu gostei dessa sua fala, porque às vezes as pessoas acham que o cara que acaba seguindo o caminho do empreendedorismo é aquele cara que é insatisfeito com a profissão médica, que não gosta da medicina. Eu não sei porque, eu vejo algumas pessoas com essa crença. E os empreendedores que eu vejo mais bem-sucedidos, muito pelo contrário, são caras que justamente por isso têm dificuldade de falar assim, puta, eu gosto muito de ser médico, Sim. mas eu vi aqui um caminho que para mim faz ainda mais sentido. E a dificuldade não é porque eu tenho um negócio que eu gosto muito e um negócio que eu odeio, é porque justamente eu gosto dos dois, mas eu vi sentido maior em outra coisa. Você sabe que isso para mim, cara, encaixa perfeitamente no meu caso. Eu não sei se para todos, enfim. Mas no final das contas era isso, cara. Eu gostava muito de ser médico. No modelo assistencialista, assim. De verdade, eu falei isso, né? Assim, eu me encontrei muito nessa coisa do... Tanto que você fez clínica médica. Tanto que eu fiz clínica médica, né? E ia fazer cardio e era aquela coisa meio consultório e etc. Mas ao mesmo tempo, cara, quando eu comecei a fazer a PEB e fazer os apps, etc., tem uma historinha, vou contar rapidinho. Eu estava na residência e aí tinha um período que a gente rodava em outros hospitais. E aí eu fui rodar nos servidores do estado do Rio, um hospital aqui no Rio, bem grande, na gastroenterologia. O primeiro dia que eu fui rodar nesse hospital, fui ver um paciente com uma residente de gastro. Então eu era R2 de clínica, ela era R3 de gastro. E aí o paciente tinha tido um desconforto torácico, a gente ia rodar um eletro. E aí, no final, quando ela terminou de rodar o eletro, ela falou assim para mim, eu não sei ver muito bem eletrocardiograma, mas tem um aplicativo que é ótimo. E aí ela abriu um aplicativo meu. Isso foi antes de criar o Whitebook, foi nessa fase que eu falei que a gente estava com um monte de app. E aí, caraca, naquele momento, eu senti uma coisa que eu acho que eu nunca tinha sentido antes. Assim, eu falei assim, caraca, eu vi na prática, num local que não era um local que eu era novo, etc. Eu não conhecia aquelas pessoas, etc. Uma pessoa espontaneamente falando de um produto meu que eu não sei nem como esse produto chegou para ela. Caraca, e aí eu consegui sentir, acho que foi essa hora que eu fui picado pelo poder do empreendedorismo, de você construir algo
com poder de escala e de entrega e atingir muito mais pessoas. Então eu consegui sentir isso, assim, caraca, dá para fazer algo muito maior. Impacta muito mais pessoas. Exato. E aí depois de um tempo eu comecei a sentir que... E eu tive muita dificuldade para sair da assistência. Assim, tanto que eu fiquei até 2018. Eu tinha várias discussões com a minha terapeuta. Eu faço terapia há muitos anos e eu tinha muitas discussões com ela sobre isso. E aí toda vez que eu falava para ela assim, não, porque eu vou deixar de ser médico, ela me corrigia e falava assim, você não vai deixar de ser médico. Isso é muito bom. Você agora é um médico que atua na medicina de uma outra forma. E ela falava sempre isso. Pensa a quantidade de pessoas que você está ajudando dentro do ciclo do que é a medicina de uma outra perspectiva. Se você não fosse médico, qual a chance de você criar um negócio como esse? Quase perto a zero, né? Assim, e é uma coisa que toda vez que eu conheço empreendedores da área de saúde, eu tento sempre tentar entender. Quando eles não são fundadores de origem médico ou de outra área da saúde, enfim, eu sempre pergunto, tem algum outro co-founder que vem dessa área? Porque isso vai fazer muita falta. Tem particularidades do setor de saúde que são muito específicas e você entender isso depende muito de ter alguém com esse olhar, de ter vivido aquilo, de entender ou de ter proximidade para traduzir para quem não é médico, né? Então, assim, acho que tem essa... A gente tem que conseguir aproveitar isso de alguma maneira, sabe? Uhum. E aí acho que o processo da descoberta ele é muito individual, assim. Essa história toda que eu contei da minha vida e de criação da PebMed, do Whitebook, etc., ela serviu muito para mim, assim. Acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho nesse processo. E aí eu acabei falando que eu faço, né, enfim, terapia e algo que fala muito de autoconhecimento é que eu passei por um processo de autoconhecimento durante essas fases muito profundos, assim. Não foi fácil, não foi tudo óbvio, com clareza na hora, mas as coisas elas vão se construindo. E agora é engraçado porque eu estou numa nova fase que eu também estou num processo de autoconhecimento e de descoberta. Então eu estou nesse papel mais de conselheiro, de investidor, de atuando part-time em alguns negócios, que tem sido muito prazeroso. Também, né? Que a gente tem o give back e tem construindo outros negócios como sócio mesmo do negócio. Então, no final das contas, assim, também é uma fase que eu tenho incerteza, mas eu vou juntando os elementos para ter a direção correta do que eu quero para mim. E se tem uma coisa que a gente tem que viver como ser humano é tentar viver a melhor vida possível para a gente, né? Assim, a vida ela é curta demais para a gente ficar se tentando projetar no outro aquilo que deveria ser para si próprio, né? Assim, então, até tirar um pouco desse julgamento de assim, caraca, o Bruno fez isso, ou o Vander fez isso, ou o Cauê fez aquilo. Cara, isso de repente foi bom para ele, não quer dizer que vai ser bom para você desse jeito. Então, acho que a gente tem que passar por essa maturidade e gastar realmente tempo com isso, de verdade. Perfeito. Até como mensagem final, a gente já está chegando aqui no prazo de tempo. Uma mensagem que eu gosto de dizer, e acho que é algo que todos aqui no nosso momento concordam, nós aqui temos um papel importante, não de estimular as pessoas ou falar para as pessoas que elas devam ser empreendedoras, porque eu acho que isso cada um vai ter que descobrir por si só. Eu acho que o nosso papel aqui é muito mais mostrar os caminhos que talvez você não conheça ainda, as possibilidades que talvez, às vezes, você nem chegou a pensar que seria possível, e oferecer a possibilidade de você, num ambiente controlado, aprender com outras pessoas que já chegaram em patamares mais altos e que possam te ajudar a orientar, te orientar nesse caminho, caso você decida seguir por isso, né? Todo mundo entra na faculdade de medicina e a gente não é jogado direto numa sala de emergência para cuidar dos pacientes sem instrução, né? A gente passa por uma etapa de ganho de conhecimento até chegar na fase em que a gente tem autonomia para atender o paciente. No mundo dos negócios, eu acredito que seja algo parecido. A gente não pode... Eu vejo, né, os médicos às vezes acabam entrando de cabeça no mundo que não conhecem e não estão preparados para isso. Aqui a gente vai ter a possibilidade de fazer isso diferente, né? De orientar esse cara e ajudar a construir isso num ambiente um pouco mais controlado do que seria sozinho. Eu acho que o empreendedor hoje no Brasil, ainda mais na área médica, a gente acaba enfrentando isso. É muito solitário, às vezes não tem a pessoa que... um direcionamento adequado, você não tem contato com as pessoas que já passaram pelo que você está passando ou vai passar. Então, um pouco da ideia que a gente tem aqui, tanto na IBS, na Health Arena, acho que um pouco desse movimento que a gente tentou construir aqui vai nessa linha de como é que a gente pode ajudar esse cara que está começando. Não obrigar ninguém a ser empreendedor e nem falar que isso é melhor ou pior do que outras possibilidades, mas mostrar que existe um caminho e se você se interessar, acho que vale a pena dar uma chance, ver como é que é, conhecer a galera, conhecer a rede. Às vezes, pode ser que essa pessoa descubra algo que ela nunca imaginou que ela poderia fazer e pode ser que ela impacte muito mais vidas do que ela achou que um dia poderia impactar. E isso é o poder, né, de você criar alguma coisa e gerar valor de volta. De novo, não é fácil, eu acho que tem muito aprendizado, tem que
tem que ter muita humildade no processo, tem que ter muita capacidade de escuta, de transformação, de se adaptar, de aplicar métodos, mas saber que eventualmente vão ter coisas que vão fugir do controle. Tem que ter uma capacidade de lidar com a ansiedade, com o medo, com a frustração muito significativa. Mas você falou algo que para mim, cara, foi muito real na minha jornada, que era poder contar com outras pessoas que estão vivendo eventualmente coisas parecidas, assim, sabe? Então, quando a gente chegou na 21, eu falei que foi muito transformador porque a gente começou a descobrir um mundo novo, e não só um mundo novo por encontrar pessoas que pensavam de uma forma diferente, por aprender métodos novos e técnicas e etc., mas principalmente por conhecer outros empreendedores com histórias e jornadas diferentes. Eu vi vários amigos, cara, que eventualmente os negócios não deram certo, eventualmente os negócios deram muito certo, mas que principalmente eles tinham dores muito parecidas comigo, assim, dores e dúvidas e etc. E poder trocar isso, estar conectado a esse ecossistema é muito valioso, seja com outros pares ou seja com mentores, propriamente disso, né? E acho que é o que a gente está acostumado a fazer. Eu penso quando eu estava no ensino médio, eu olhava para o cara que chegou sempre sonhei em fazer medicina na USP, tinha esse sonho lá por ser de São Paulo e tudo mais. Pô, tinha um cara da minha escola que fez isso. A primeira coisa que eu fiz foi, o que esse cara fez para chegar lá? Eu vou seguir esse cara e vou lá conversar com ele, vou entender o que ele fez. Eu fiz o mesmo cursinho que ele fez. Então, você acaba pegando um modelo e falando, vou seguir o que esse cara fez. Obviamente, nem tudo foi nem tudo que funcionou para ele funcionou para mim. Claro. Mas você tem uma visão de estar com um cara que pode te orientar de certa forma. E se ele for um bom mentor, e aí é outro ponto, ele vai saber também que nem tudo que serviu para ele vai funcionar para você, mas ele consegue compartilhar alguns dos erros que ele já percorreu. Obviamente que todo empreendedor vai acabar cometendo alguns erros por conta própria, mas ao menos você já mostrou para ele, ó, eu fui por aqui e deu errado. Você pode fazer isso e dar errado também, mas talvez considere a possibilidade de fazer outra coisa também. Sim, com certeza. Bom, Bruno, obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer, cara. Sei que, enfim, o horário de todo mundo que acaba participando aqui é muito corrido, mas tenho certeza que para a galera que está assistindo foi uma aula aí de, enfim, acho que para a vida, não só o empreendedorismo, mas como um todo. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu tenho sempre uma última chamada aqui que eu peço para indicação de livro, material, enfim, filme ou série que você acha legal de compartilhar com quem está assistindo. Pode ter a ver com o que a gente falou ou não, mas eu gosto sempre de deixar no final. Eu também gosto bastante de ler, né? Então, se você quiser deixar algum material para a galera, acho que é legal. Legal. Cara, eu gosto de ler bastante, né? E ano passado, todo ano eu faço um exercício de final de ano e mando para várias pessoas e uma das coisas que eu faço é perguntar qual foi o livro que a pessoa mais gostou, e eu também acabo falando do meu. Então vou falar do livro que eu mais gostei em 2024 e que, cara, é de um autor que eu acho incrível, que é o Shane Parrish, que é o Pensamento Eficaz. Esse livro, cara, foi muito transformador. O nome dele em inglês é Clear Thinking, o nome do livro. E esse autor, o Shane Parrish, ele tem um blog que é muito famoso, chama Farnham Street, FS Blog. Se você procurar, você baixar. Cara, que tem reflexões muito profundas, né, assim, sobre a vida, sobre como tomar decisão, como fazer as coisas, né, como lidar com a vida. Então, acho que tem coisas muito fortes ali. Inclusive, tinha uma frase que ele publicou há um tempo atrás que era: a gente gasta muito tempo tentando jogar um jogo que não é o nosso, né? Tentando imitar ou jogar um jogo que não é o nosso, assim. Então foi um negócio muito, achei muito a ver com isso que a gente está falando, né? Assim, cara, descobre qual é o teu jogo para jogar o seu jogo da forma certa. Então acho que o Shane Parrish e o Clear Thinking, o Pensamento Eficaz, foi algo que me marcou muito recente. Eu acho que serve para qualquer estágio do empreendedor que está começar a empreender, do cara que já empreende há um tempo, do médico que não está pensando em empreender. Então acho que a minha dica nesse momento é essa. Sensacional. Bom, obrigado, Bruno. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final também. Lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações. A gente deixa sempre um QR Code na tela. E lembrando, se você tem interesse em começar a empreender ou está empreendendo, sente que precisa necessidade de algum tipo de suporte, ou gostaria de ter mais metodologia, mais um direcionamento, digamos assim, para a tomada de decisão na área de negócios voltado para o público médico. É isso que a gente está construindo aqui na MBS, na Health Arena, e eu faço convite a você conhecer um pouco dos nossos modelos, da nossa comunidade e participar aqui do nosso ecossistema. O QR Code está na tela, entra lá e você vai encontrar mais informações. Espero que a gente tenha a oportunidade aí de conhecer você também pessoalmente aqui e fazer parte dessa nossa jornada empreendedora, ajudando
outros médicos e profissionais de saúde a construírem negócios, soluções para o mercado e eventualmente encontrando seu caminho dentro da medicina também. Então, obrigado a todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo.